Você tem estudado as Escrituras com afinco e está incomodado com a imaturidade de muitos ministros e membros de sua igreja? Você cansou da política eclesiástica? Ou ainda está desgostoso com a pobreza do púlpito? Eu entendo você, mas, por favor, escute estes conselhos. Sei que tenho pouca idade para ser conselheiro de alguém, mas não despreze irrefletidamente a minha mocidade. Primeiro conselho, seja paciente. A sua tradição eclesiástica tem apenas um século de vida e tem passado por um processo de crescimento nunca antes visto na história da cristandade. Segundo um respeitado instituto, em 2025, seremos um grupo religioso com 1 bilhão de membros e associados. É difícil conviver com um crescimento tão violento sob uma ótima coesão, organização e coerência. Segundo conselho, valorize os nossos pontos positivos. O pentecostalismo é hoje o grande baluarte do conservadorismo teológico. Você sabia que hoje há mais anglicanos na Nigéria do que na Inglaterra? E isso se deve ao fervor carismático dos nigerianos. Os pentecostais adoram um Deus que intervém e não uma espécie de psicólogo cósmico. Terceiro conselho, seja crítico e construtivo. A melhor crítica ao mal é a produção do bem. A melhor apologia é a defesa e não o ataque. Tenha senso crítico, mas não se leve muito a sério. Você, como jovem, tem o ímpeto de mudar o mundo. Mas lembre-se de que antes você precisa arrumar a sua cama. Quarto conselho, conheça a sua teologia. Se você acha que o pentecostalismo não tem teologia, por favor, deixe tamanha ignorância de lado. Leia. 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 Leia um pouco mais. Leia Donald Gee. Já ouviu falar nele? Não? Como assim? E ainda diz que o pentecostalismo não tem teologia. Você anda alinhado? Leia Robert Menzies, William Menzies, Roger Stronstadt, Gordon Fee, Stanley Morton, Antônio Gilberto, Anthony de Palma, Rick Nunes, Craig Kenner, e etc. E etc. E etc. Quinto conselho, conheça a sua história. Você já leu algum livro sobre a história do pentecostalismo? Pois bem, deixe a Netflix de lado por algumas horas e faça isso. Seja surpreendido por uma história de fé e fidelidade ao Senhor. Mas elas, sim, houve muitas. Mas a nossa historiografia é mais bela do que isso. Sexto conselho, conheça grandes pregadores pentecostais. Já ouviu falar no David Wilkerson? Não? Meu Pai eterno, o que você anda fazendo? Corra agora para o YouTube, ou continue aqui e pesquise. Você sabia, sétimo conselho, você sabia que os primeiros livros contra a teologia da prosperidade no Brasil, ainda no começo da década de 1990, foram escritos por pentecostais?
Você sabia que os institutos apologéticos no Brasil foram fundados por pentecostais? Por que você não segue o exemplo desses homens e mulheres? Queridão, criticar sua denominação pentecostal, além de ser uma ingratidão, prova que inocentemente você pode estar no lugar errado. Você está cuspindo no ventre que te gerou. Você não está respeitando quem viveu o seu futuro. Eu concordo com esses conselhos do teólogo, meu amigo Gutierrez Fernandes. O bispo Manuel Ferreira, numa convenção certo dia, ele disse: os jovens pregadores são Ferraris que passam na maior velocidade e com muito barulho numa pista perfeita. Nós, os pastores mais velhos, os pioneiros e os pais, foram tratores que vieram tirando os entulhos, que vieram limpando as estradas, andando a pé, a cavalo, de barco. Aterrando, limpando, aplanando. E hoje, com velocidade, a gente consegue pregar, com velocidade a gente consegue viajar, na velocidade do tempo, pela facilidade da tecnologia, nós temos acesso a corações e nós queremos apenas bater, criticar nas Assembleias de Deus, mesmo sendo nós assembleanos. Eu não suporto ouvir pregadores olharem para os pastores em suas tribunas e os chamarem de frios. São pais. Pais têm prazer em ver crianças se alegrando. Não faça isso. Não entre num campo do qual você ainda não conhece. Cresce um pouquinho. Se você ler a história de Atos dos Apóstolos, ou as histórias narradas em Atos dos Apóstolos, você verá que é um livro que os pentecostais amam. E a gente fala muito, saudade da igreja primitiva. Mas estude Atos e você verá quantos defeitos tinha na igreja primitiva. Eram 500 vendo Cristo ressuscitado, mais 10 dias de oração só sobraram 120. Isso é defeito. Em Atos 9, a sede em Jerusalém rejeitou Saulo. Isso é defeito. Em Atos 6, os cristãos estavam brigando por causa de comida. Isso é defeito. Em Atos 15, Paulo e Barnabé brigam, se separam por causa de um jovem que desistiu e Paulo diz: não quero andar mais com ele. Isso é problema. Toda família tem problema. E quanto maior a família, maiores serão os problemas. Então, não sejamos cavadores de abismos, mas sejamos construtores de pontes. Vamos segurar nas mãos uns dos outros, nós pentecostais. Exortar os hereges. Expor Cristo. Eu tenho aprendido ultimamente que é melhor expor Cristo do que debater Cristo. Vamos falar de Jesus, vamos falar da pessoa do Espírito Santo, vamos estudar sobre os dons, vamos orar pelos enfermos, vamos manter uma vida de oração. Esse é o legado da Assembleia de Deus no Brasil. Essa é a história que os pais da Assembleia de Deus e do pentecostalismo nos deixou.
Essas são as palavras do pastor Gutierrez e as minhas também.